Boa tarde a toda a audiência da Rede Global de Comunicação Conhecimento é Poder. Na live passada, a gente chegou a ver sobre realidade virtual e metaverso no campo do trabalho, certo? E hoje a gente vai falar sobre a realidade virtual no campo da educação, tá certo? Para quem não estava na live passada e não sabe ainda o que é realidade virtual, eu vou dar um breve conceito no início da live, apenas para que o pessoal todo consiga acompanhar, né? Toda, todo o nosso desenvolvimento do raciocínio e tudo. E também vamos falar um pouquinho sobre metaverso, porque está tudo conectado, né? Realidade virtual, realidade aumentada, o metaverso, apesar de terem os conceitos um pouquinho diferentes, eles estão muitas vezes juntos, tá bom? Então, eu queria que, assim, inicialmente, a gente observasse essa imagem aqui que eu coloquei aqui no fundo. Você tem uma criança com óculos de realidade virtual, certo? Para que ele tenha uma experiência de realidade virtual, ele precisa estar com esse óculos acoplado? Não. Mas essa imagem, né, do óculos, ela foi muito associada quando o pessoal fala em realidade virtual, ficou mais popularizada essa imagem na mente das pessoas, certo? E você vê que ele, ao colocar esse óculos, ele está vendo aqui uma imagem de um animal, né, de um polvo, né? Isso aqui, na verdade, seria a realidade aumentada, né? Mas como ela está também conectada junto, principalmente quando a pessoa está inserida dentro do metaverso, a gente vai falar muito pouco sobre a realidade aumentada, mas para quem nunca teve a experiência, eu trouxe aqui um experimento prático, né, que vai estar aí no decorrer da live, que vocês vão poder também colocar não será um povo, será um coração batendo aonde vocês estiverem, seja no escritório de vocês, através do seu celular, ou seja, na sala da sua casa, onde você está esse momento, tá? Então, para quem ainda não teve experiência com a realidade aumentada, fica aí, porque você não vai querer perder, tá bom? Então, vamos lá. Realidade virtual no ensino. Então, vamos pensar aqui, né? Quais que são assim os benefícios, primeiramente, da realidade virtual, né? Imagina, por exemplo, essa adolescente aqui, né? Ela está tendo uma aula de química, ok? E aqui ela pode colocar esse átomo aqui como se ela estivesse vendo na frente dela no ambiente, seja no laboratório de química, na sala de aula, ele vai ser projetado ali para ela, e ele estará em movimento, ok? Então, vocês concordam comigo que a retenção desse conteúdo, quando ela ativa mais um sentido dela, né? Um sentido na questão assim. A gente tem 5 sentidos, certo? E quanto mais sentidos a gente ativa no momento do nosso aprendizado, mais a gente vai reter o conteúdo. E aqui a gente está ativando de uma forma mais assim aguçada o sentido da visão, ok? Então, a gente pode ter toda essa experiência, por exemplo, em questão de um aluno poder viajar dentro do corpo humano, certo? E ver ali todos os órgãos, como que eles estão funcionando, o coração batendo, as células, poder ter uma viagem dentro das células, certo? E isso realmente fará com que ele absorva melhor a matéria, certo? Se tiver apenas, por exemplo, escutando o professor falando ou lendo uma, uma mensagem na apostila, um ensino na apostila, ele não vai reter tanto igual essa experiência prática que ele está tendo, ok? Então, vamos ver aonde é mais aplicado na educação, ok? Você pode fazer simulações de laboratório. A criança ela vai ter todo aquela sensação que ela está ali manuseando todas aquelas substâncias dentro do laboratório, mas na verdade ela não estará. Então ela não estará correndo risco de nenhuma qualquer substância que poderia dar risco a ela, ok? Visitas imersivas a museus, que é um dos campos onde é mais utilizado a realidade virtual na educação.
tá? Você tem diversos museus que oferecem isso, inclusive para você poder conectar, não só através do óculos de realidade virtual, mas para você poder ter um passeio através da tela do seu celular ou do seu computador também, certo? É exploração do interior do corpo humano, como já foi mencionado. Educação ambiental, por exemplo, se o professor estiver dando aula lá dos animais aquáticos, eles podem fazer uma viagem de um mergulho dentro do oceano e tá vendo todos esses animais ali em movimento. Viagens às civilizações antigas, eles poderem visitar a Grécia Antiga, a Mesopotâmia, o Egito Antigo, ok? Aventuras científicas sem eles correrem nenhum risco de vida, né? Como, por exemplo, eles visitarem o interior do vulcão para descobrir como é que funciona, o que acontece ali dentro, né? Ou eles poderem presenciar um terremoto sem nunca ter vivido isso, né? Ter essa sensação, ok? E aprender idiomas com falantes nativos. Isso, na verdade, já acontece, mas quando a educação for para o metaverso, isso vai se tornar cada vez mais comum, né? Alunos de diversas partes do mundo tendo uma aula de alemão com um professor que está lá na Alemanha, ok? Então, a capacidade de imersão dos óculos. Vamos observar aqui que essa menininha aqui, você vê que o óculos, ele veda tanto um lado quanto o outro, ok? A única coisa que ela está enxergando é o que está dentro do óculos, é o que está sendo passado para ela ali. Ela não tem nenhuma visão mais do mundo real, tá bom? Então, isso sim é o que eles chamam de imersão total. Porque a gente pode ter uma imersão, por exemplo, quando a gente está vendo um filme, quando a gente está lendo um livro. Porém, como a gente ainda continua enxergando o mundo aqui à nossa volta, ao nosso redor, eles chamam isso de imersão parcial, ok? E esse óculos, ele possui também sensores. Então, se ela vira a cabecinha para um lado ou vira a cabecinha para o outro, a imagem aqui se atualiza, tá? E já tem também os sensores para as mãos, né? E também está sendo desenvolvido cada vez mais para os pés e para as pernas, né? Que são os chamados dos catwalks e Virtux Omni, né? Eles já estão desenvolvendo todos esses sensores, ok? Porém, vamos pensar se a criança, né, a gente tem que ver também, à medida que esses óculos e tudo isso fosse popularizando, se a gente não pode também ter alguns problemas, ok? Porque vamos imaginar que os games, os jogos, eles estarão dentro desses óculos, como na verdade já estão. Esses óculos, a área que eles são mais usadas hoje é ainda para os games. Tá bom? Então, os games estão nos óculos, ok? Imagina quando os óculos se popularizar e a criança estiver ali. Será que isso não pode ocasionar algum vício, né? Então, ela também não pode perder a noção do tempo que ela está dentro daquela realidade virtual ou dentro do metaverso, certo? Isso não pode ocasionar também um isolamento social da criança, ela ficar cada vez mais distante dos relacionamentos com as outras crianças de forma presencial, ok? E vamos pensar também que ela está adquirindo aqui, através desses óculos, informações, né? Essas informações estão sendo passado para ela e ela está processando todas essas ideias aqui na cabecinha dela. Ela está organizando as ideias, ela está organizando todo o pensamento dela de acordo com as informações que ela está recebendo. E isso está fazendo que ela desenvolver o processo dela cognitivo. E isso vai também formar o que? A visão dela de mundo. Certo? Então, vocês vão vendo como isso não pode gerar também graves problemas, por mais que tenha os lados positivos, de ser uma experiência imersiva para a criança, uma experiência mais dinâmica
na hora que ela está em sala de aula e tudo, mas quando tudo isso se popularizar, né? Hoje ela está tendo um contato ali com o óculos, já está sendo apresentado que essa possibilidade existe, ok? Mas quando isso se popularizar mais, aí pode ser que a gente tenha um grave problema, ok? E vamos pensar também que na fase da nossa infância e na fase da nossa adolescência é a hora que a gente mais forma identidade. Quem lembra aqui, quando a gente era criança e adolescente, que a gente sempre estava tentando se identificar com o grupo da sala que a gente via que era aquele que a gente pensava assim, pô, eles gostam disso, eu também gosto disso. A gente estava formando a nossa pessoa, a nossa identidade, a gente estava descobrindo o que a gente gosta, o que a gente não gosta, certo? Então, esses óculos, eles falam, porque já tem muitos estudos sobre isso não é a rede global que está falando. Profissionais de saúde já vêm estudando tudo isso e já estão chegando a essas conclusões. Principalmente o pessoal da saúde mental, né? Psicólogos, psiquiatras, ok? Isso pode sim dar muito problema no psicológico de qualquer pessoa, do adulto também. Mas imagina a criança, né, que ainda está formando o seu processo de identidade, certo? Então, eles falam que isso pode levar a um processo de despersonalização. O que é despersonalização? Despersonalização é quando a pessoa se desconecta, parece, ela tem a sensação, é como se ela visse o corpo e os pensamentos dela de longe. Entende? Então veja como que isso é muito grave, certo? É que eu até coloquei aqui entre parênteses, é como se estivesse observando seu próprio corpo ou pensamentos de fora, como um espectador. É sentir-se descolado ou desligado de quem se é. Ok? Tudo isso são consequências de uma alta imersão prolongada, tá bom? E crianças e adultos também, ok? Podem começar a confundir o que é o mundo virtual do que é real. Porque vocês concordam comigo que quando as aulas estiverem dentro do metaverso, e é para lá que a gente está caminhando, um dia as aulas serão realmente dentro do metaverso, o mundo da criança também vai estar ali. E o nosso mundo, o mundo de muitas vezes, como a gente trabalha, como a gente resolve os problemas da nossa vida, também estarão no metaverso. Então, a nossa vida estará tanto dentro de uma forma imersiva mesmo, dentro do mundo virtual, e estará também no mundo real. Então, essa vida misturada nessas duas coisas será a nossa vida, ok? Então, a confusão do que ela viveu no virtual com o que ela viveu no real pode se tornar muito confuso, tá bom? E pode, claro, gerar depressão, ansiedade, todo esse isolamento social, sentimento, sensação de solidão, todas essas coisas, ok? Mas aí, eles já estão, né? A gente já está começando a ver, porque tem muita gente que pensa, poxa, mas isso está tão longe. Não, gente, já está acontecendo, só ainda não está muito popularizado, mas já acontece, inclusive aqui no Brasil, tá? Professores do Brasil já se inserindo dentro também do metaverso para ensinar determinadas partes da matéria. Ok? Isso aqui é feito através de uma tela do computador, porque lembra como eu disse no início, o metaverso, a realidade virtual, ela não necessariamente precisa dos óculos, né? E hoje os óculos têm um preço ainda muito elevado, ok? Um dia eles ainda serão mais acessíveis e serão mais populares. Mas hoje já tem professores, você já tem plataformas que estão muito, inclusive, populares, tá? Entre alguns professores que já gostam de trabalhar com isso, e eu trouxe duas aqui, você tem o A-Frame, esse aqui, ó, esse ambiente aqui, o professor é que cria, tá? A plataforma, ela já dá algumas opções de ambiente, mas se o professor quiser criar um ambiente para ele, que ele quiser, do jeito dele, ele pode criar também,
tá? E você vê que ele pode colocar o vídeo dele aqui, da pessoa dele real, o avatar dele, ele tem um avatar, as crianças fazem os avatares, né, os alunos, e ele tem o avatar dele aqui também.